E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do PET. Hoje a gente estará abordando método das forças na disciplina de teoria das estruturas. Me chamo Victor Manuel, faço engenharia civil e o método das forças que a gente vai estar abordando hoje é relacionado às questões de temperatura e de recalque. Ou seja, a gente não vai estar falando diretamente do método das forças, como ele é feito. A gente vai falar dessa parte específica quando a gente tem a concentração de variação de temperatura ou de recalque ou de ambos em um determinado pórtico, por exemplo, ou viga, dependendo da situação. Vale ressaltar também que a gente não vai estar falando especificamente do método das forças e nem do trabalhos virtuais. Para vocês que estão chegando agora, nesse vídeo aqui, você já tem que ter o entendimento dessa parte aí para não ter uma dificuldade maior no entendimento dessas questões. Para a gente falar do estado de deformação, vale eu ressaltar para vocês que o estado de... a estrutura analisada ela é hiperestática, ou seja, ela tem um grau de hiperelasticidade superior a zero. E para chegar nesse estado de deformação, ele pode ser provocado por algumas situações, como carregamento externo, a variação de temperatura, que a gente já citou, alguns movimentos de recalque, ou seja, queda em determinados apoios, e modificações impostas na montagem. Ou seja, alguma montagem pode vir danificada ou algum processo de fabricação que pode obter alguma modificação que vai interferir diretamente nesse estado de deformação. Relacionado à variação de temperatura, vale lembrar que quando a gente tiver uma determinada temperatura, dependendo de se ela seja quente ou fria, ela vai estar diretamente relacionada a questões de dilatação ou de retração desse material. Essa barra ela poderá ter uma variação de temperatura entre a parte inferior e a superior, ou seja, a gente pode ter uma variação interna ou externa, ou interna e externa simultaneamente, dependendo da situação que a gente tenha. Ou como a gente pode ter uma ou outra em apenas um pórtico. Essa variação, né, ela vai variar no decorrer de toda estrutura, ou seja, se a gente tiver um ponto de calor, esse material ele vai ser um bom condutor, assim dizer, né? Vai conduzir toda a temperatura no decorrer da estrutura, ou seja, ela ocorre linearmente nessa estrutura ou nessa seção transversal que a gente vai estar analisando, entendeu? Dependendo do tipo de material que a gente tem, seja madeira, aço, concreto, ele vai agir de uma determinada forma. Essa deformação por variação de temperatura, a gente vai ter um comportamento diferente para estruturas isostáticas e hiperestáticas. Ou seja, a variação de temperatura ela vai provocar uma determinada deformação sem que apareçam esforços internos, porque esse tipo de estrutura isoestática não oferece uma resistência para acomodar alongamentos ou encurtamentos associados a essa estrutura. Já para estruturas hiperestáticas, essa variação ela vai provocar esforços internos ao longo do nosso pórtico analisado. Quando a gente está analisando, a gente vai ter um deslocamento axial, que ele é relativo, interno, é provocado por um esforço normal, que a gente chama de DUT, D1 elevado a T. E a gente também vai ter essa deformação por meio que ela é provocada por momento fletor. Ou seja, gerando uma inflexão, né, que a gente chama de rotação relativa na nossa estrutura ou no nosso pórtico lá, analisado. Que a gente chama isso de DU elevado a T, que é o deslocamento que a gente analisa lá por meio de alguns softwares como F2, Beric. A gente pode ter esse tipo de análise lá que a gente esteja vendo na nossa estrutura. E quando a gente passa aqui para essas figuras, né, para essas três figuras, vale lembrar que aqui a gente está falando agora de um pouco do comportamento de cada situação. Na figura 5.16, a gente está tendo uma viga biapoiada, né, que ela vai ter uma variação uniforme de temperatura aí. Ou seja, onde na parte interna
que seria essa partezinha aqui de baixo da nossa viga biapoiada. A gente vai ter um comportamento, né, dessa temperatura, ela sendo interna. Aí o que que acontece? Devido a essa temperatura, ela vai ter um acréscimo, né, infinitesimal, aí que vai ter esse seguinte comportamento à direitazinho, que a gente pode falar que o nosso du elevado a t vai ser igual ao alfa de t dx. Ou seja, que é esse deslocamento a mais, vamos dizer que ela dilatou aí, né? A viga teve um comportamento de dilatação aí, que a gente teve na estrutura diretamente. Também nessa parte inferior, embaixo à esquerda, a gente tem que ela se prolongou, né? Teve um alongamento. A seção transversal aumentou e a viga ela cresceu também. Esse é o que quer dizer que ocasionou com essa variação de temperatura. Quando a gente vê na figura 5,17, né? A gente já tem uma variação de temperatura transversal, ou seja, a gente tem uma variação, um tipo de temperatura no externa e na parte interna, onde a gente vai ter um comportamento diferente, né? Essa variação ela vai acontecer meio que flexionando a seção transversal, ou seja, vai ter um ponto ali que ela vai ser zero, que ela vai contrair e vai ter um ponto que ela vai chegar a zero e depois ela vai dilatar. Como a gente está vendo na parte à direita da figura 5,17, que a gente vê o comportamento dessa variação aí na seção transversal, que a gente chama de dθ elevado a t, que a gente vai ter a seguinte expressão, representando o comportamento dessa estrutura aí, por seção transversal. Como quando a gente vem analisar a viga, né? A gente chama esse comportamento ali rotacional já de outra maneira. Ela já está flexionando a viga ali, que a gente já chama aquilo ali de rotação ali, ó. Quando a gente vem na figura 5,18, né? A gente tem a deformação de um elemento infinitesimal de barra por variação de temperatura, ou seja, a gente só tem apenas a variação de temperatura, como é que eu posso dizer? Uma temperatura positiva. Ela vai chegar dilatando aí a nossa estrutura, né, transversal aí, mostrando aí o elemento de seção transversal, onde o comportamento da viga vai ser daquela seguinte maneira ali, para uma variação de temperatura que a gente tenha presente, seja ela positiva ou negativa, a gente vai ter o seguinte comportamento aqui na seção transversal. Aqui eu trouxe para vocês as duas expressões, né? De forma geral aqui, para um DUT a gente tem a seguinte expressão, alfa vezes a variação de temperatura no centro de gravidade, multiplicado pela somatório, né, a integral dos esforços normais na seção. E à direita a gente tem dθ elevado a t, que tem o seguinte comportamento, né, alfa vezes ti menos tf, dividido por h, multiplicado pela integral de mds, ou seja, dos momentos fletores. O que seria esse alfa? Ele é o coeficiente de dilatação do pórtico que a gente está analisando. Que a gente tem lá, quando a gente vai usar o F2, que a gente é um dos softwares para analisar esse tipo de coisa, a gente tem uma situação lá de alfa, que a gente, dependendo do material, a gente insere lá, na verdade, lá no softwarezinho, determinando qual é esse tipo de dilatação que a gente vai ter presente no pórtico. Aí aqui para a gente ter uma análise do deslocamento, né, a gente faz a soma dessas duas expressões, obtém a seguinte comportamento aí para análise de deslocamento da estrutura. Quando a gente vai falar de recálculo de apoio, que é gerado, né, por um trabalho externo virtual, que ele é determinado pela seguinte situação. Ele vai ser a soma do produto, né, de x1 pela letra grega aí, com o produto da relação pelo recálculo do apoio. Ou seja, WE, que é o trabalho virtual, vai ser igual a x1, que pode ser x1, x2, x3, multiplicado por esse deslocamento que a gente calcula, né, do pórtico principal, que a gente chama, né, de sistema principal,
mais essa reação do apoio, que é o R1, multiplicado pelo valor do recalque. Ou seja, a gente, dependendo aí da quantidade que a gente tem de presente, né, do nosso grau aí quando a gente calcula o nosso grau de hiperestaticidade, a gente vai ter um seguinte comportamento de expressão. Isso vai ficar muito claro quando a gente estiver resolvendo os exercícios que eu vou trazer para vocês na próxima aula. Isso vai ficar muito fácil de compreender. Aí eu trouxe aqui um pórticozinho para vocês analisar, né? Para vocês verem, na verdade, né? Não é para vocês analisar. Eu trouxe um pórtico para vocês verem aqui, ó. No apoio aqui, essa parte vermelhinha é a representação do recalque para quando a gente tem uma determinada estrutura. E aqui é tipo essas folguinhas ou é folha, dependendo do que vocês estejam vendo aí, é a representação da temperatura no nosso F2. Caso a gente tivesse uma temperatura positiva, já teria outro tipo de representação. Só que, ó, eu quero trazer para vocês aqui porque a gente pode ter uma situação que a gente tem temperatura e recalque, como a gente pode ter apenas só recalque, como a gente pode ter apenas só temperatura. E que nem eu citei, né? A gente pode ter temperatura interna e externa somente, como também pode ter as duas acontecendo simultaneamente. Aí, né, com o comportamento final aqui de deslocamento, eu trouxe para vocês para explicar mais direitinho que R1 vai ser o valor da reação de apoio no mesmo ponto onde sofre o recalque. Ou seja, para onde a gente tem ali o recalque, a gente tem o valor dele já. A gente vai calcular lá pelo somatório das forças e vai encontrar as reações que a gente tem naquele ponto e vai acrescentar aqui. Isso vai ficar claro no exercício que eu vou trazer para vocês. Aqui, ó, como você já entende do método das forças, quando a gente tem recalque e temperatura, a gente vai acrescentar aquele deslocamento que a gente já tem presente, nas nossas contas de método das forças, a gente vai somar o deslocamento de temperatura e o deslocamento de recalque. Essa que vai mudar do passo a passo que a gente vem fazendo, né? Geralmente no método das forças. Aí ali eu trouxe uma observaçãozinha, né? Que a letra grega I0 é o termo de carga e a rotação relativa entre as seções provocada pelas forças aplicadas. Ou seja, tá complexo aí a fala, mas é o deslocamento que tem na estrutura. Simples. E esse deslocamento por ter temperatura e recalque e o deslocamento comum da estrutura, a gente vai fazer a soma de tudo e encontrar o somatório final disso. Ou, somatório não, perdão. O deslocamento final disso. Da estrutura que a gente está analisando. Aqui eu trouxe um roteirozinho para lembrar, né, para vocês de como é o que a gente faz a o nosso método das forças e apresentei para vocês o que vai mudar, em relação ao método das forças sem recalque e temperatura. E o acréscimo dele vai ser aquelas equações ali que a gente vai seguir o mesmo roteiro. O roteiro vai ser o quê? Determinar primeiramente, né, o grau de hiperestaticidade ali da estrutura. Se ela é iso, hipo ou hiper. Para o nosso assunto aqui, ela tem que ser hiper. Em seguida, a gente transforma a estrutura em isoestática. Seja independente da maneira que você transforme, desde que ela fique isoestática, ela já vai poder ser calculada pelos métodos que a gente citou aí. Em seguida, né, a gente vai traçar os diagramas de momento fletor para o sistema principal e para cada hiperestático, né, que a gente está trabalhando. Se a gente tiver dois, a gente vai ter dois diagramas para hiper. Depois a gente vai calcular as deformações para o sistema principal, onde a gente vai conter apenas os carregamentos externos. Deixa aí uma observação aí para você não estar calculando coisa desnecessária. Na hora de calcular, né, as deformações dos hiperestáticos, vai ser logo após o que vocês calcularam no sistema principal, que é o quinto passo. Em seguida, o sexto passo, a gente vai montar o sistema de equações, né, onde a gente vai zerar o somatório das deformadas. Em sétimo, a gente vai calcular os hiperestáticos, ou seja, que é os deslocamentos, ou melhor dizer, as correções, né, do nosso deslocamento lá para a nossa força.
que em seguida a gente já vai calcular com esses hiperestáticos as nossas reações e por fim traçar o diagrama de esforços normais, cortantes e de momento fletor do nosso sistema total hiperestático aí. Enfim, aí termina a aula por aqui hoje e vamos fazer uma aula de exercício que vai deixar claro o que vai estar acontecendo aí no problema. Caso fique com alguma dúvida, a gente vai tirar no exercício em si. Deixem aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida. Caso vocês queiram que a gente faça algum vídeo relacionado a método das forças ou trabalho virtuais, deixem nos comentários aí que se tiver bastante like e inscrito, não, e comentário, né? A gente vai estar trazendo aqui para vocês terem um entendimento da nossa parte, como é que resolve as questões de método das forças, só de método das forças ou só de trabalho virtual. Sigam a gente na rede social aí, né? Que a gente tem Instagram, Facebook, o canal que a gente tá aqui. E tem o site do PET também, que é petengenharias.com.br. E o Instagram é Pet Engenharias também. Valeu, obrigado pessoal. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu.